Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG, a mistura dos dois e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal, tem muito conteúdo legal. Se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? Falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai retomar um cenário aqui, um jogo que a gente já falou bastante, que é o Forbidden Land. Quem está inscrito aí no canal, quem já acompanha a gente há um tempinho, sabe que a gente destrinchou aqui o manual do jogador do Forbidden Land capítulo a capítulo. Só que como a gente já terminou esse livro, nos restou o Guia do Mestre, que de fato não é um livro para a gente ir destrinchando capítulo a capítulo, porque eu acho que ele tem muitas informações que são de fato mais interessantes para quem vai mestrar. Mas ainda assim, tem muita coisa legal aqui que a gente pode expandir o nosso conhecimento a partir do que a gente falou no manual do jogador. Então eu vou selecionar, eu vou pinçar algumas informações aqui do Guia do Mestre para a gente ir apresentando aqui de vez em quando. Se vocês quiserem ver esses vídeos de Forbidden Lands com mais frequência, deixem aí nos comentários que a gente dá uma agilizada aí, beleza? Eu vou deixar o nosso card aqui da playlist do Forbidden Lands com o material anterior. Se vocês quiserem reavivar a memória ou assistir, quem por acaso ainda não assistiu, e a gente vai expandindo os conhecimentos de lá com o material daqui do Guia do Mestre, beleza? Então olha só, a gente teve até uma sugestão para falar sobre os deuses de Forbidden Lands, então eu vou começar justamente por essa parte. Aqui no manual no Guia do Mestre, a gente vai ter aqui algumas informações sobre os deuses, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Não são tantos deuses assim, são mais ou menos uns 10 deuses. Mas eu vou começar não por esses aqui, eu não vou seguir a ordem do livro. Porque esses primeiros que ele apresenta aqui são os mais importantes, então eles precisam de um pouco mais de atenção, assim, né? Com um pouco mais de cuidado. Eu vou pegar esses últimos aqui, que eles são legais também, mas são mais simples, mais fáceis para a gente passar um pouquinho mais rápido, beleza? Então a gente vai começar aqui com o Vasto. Vasto é o deus da Forja dos Anões, né? Ele é venerado especialmente pelos anões de Forbidden Land. E assim, tem toda uma mitologia em torno dele e tudo mais. A gente até comentou um pouquinho disso quando a gente falou dos anões, né, nas ascendências. É só procurar o vídeo lá na nossa playlist que tem tudo lá. Os anões, eles são encarregados de construir o mundo, de ir aumentando o planeta até a gente chegar no Sol, que seria o fogo da forja de Vasto. Ou melhor dizendo, o coração de Vasto, segundo os anões, né? Essa é meio que a missão deles. Então o objetivo é expandir o planeta até alcançar, né, essa forja, esse coração da forja. E os diversos clãs de anões, eles meio que competem entre si para ver quem consegue chegar lá primeiro. Porque quem vencer essa competição, supostamente ganharia os melhores lugares na mesa de Vasto, né? Sentaria nos melhores lugares na mesa de Vasto. E depois que esse objetivo fosse alcançado, o negócio não ia parar por aí não. Porque aí o próximo passo dos anões seria alcançar as forjas externas. O que seriam as forjas externas? Seriam as estrelas. E quando chegasse nesse momento, aí o Deus diria para eles qual é a próxima missão, né? Eu acho essa mitologia do Vasto bem interessante, bem legal. E eu queria destacar um ponto aqui, eu vou pedir licença para ler rapidinho, porque eu achei um toque legal, um toque diferenciado nos anões que a gente está acostumado a ver em outros cenários de fantasia. Então olha só aqui, os anões acreditam em reencarnação, mas o Deus, Vasto no caso, pode escolher dar nova forma para as suas próximas existências. Eles acreditam em um mundo espiritual paralelo, onde suas almas descansam e são treinadas por Vasto para seu próximo turno de trabalho no mundo. Perícia, conhecimento e responsabilidade são características que impressionam o Deus, muito mais do que levar uma vida moral. Ou seja, aqui no cenário do Forbidden Land, mais especificamente a respeito do Vasto, ele está mais preocupado, vamos dizer assim, com as habilidades técnicas dos seus súditos, entre aspas, né, seus protegidos, do que a sua conduta moral. Eu achei esse um toque interessante que eu acho que vale a pena destacar, porque acho que dá muitas ideias para quem vai jogar com um anão, interpretar um anão, né, e entender mais ou menos como pensaria um anão em Forbidden Land, beleza? Mas vamos seguir adiante. O nosso próximo deus aqui é Argila.
Vamos lá. Argila, eu vou pedir licença aqui porque é interessante de ler. Argila é o deus que dá forma ao mundo em nome do protetor. O protetor seria o deus principal, o deus mais poderoso. A gente vai falar dele no próximo vídeo, tá? Argila é um deus sem gênero, uma poderosa artesã que tem domínio sobre o artesanato, a vida, a magia da criação. Os druidas entre as crias élficas idolatram Argila, assim como muitos dos elfos. Eles veem o deus mais como uma mestra professora do que como o seu senhor. Argila e terra são substâncias divinas para os seguidores de Argila, e eles muitas vezes criam objetos de argila, muita argila aqui, para utilizar nos seus rituais. Vários deuses aqui de Forbidden Lands, eles vão estar ligados aos elementos, basicamente, né? Então, terra, a gente vai ver aqui fogo, ar, enfim, basicamente são os deuses ligados aos elementos e um ou outro que se diferencia um pouquinho, beleza? Vamos seguir em frente. O próximo aqui seria Lamento. O Lamento é um desses que é ligado com os elementos. Ela é a deusa do ar, né? E ela, normalmente, ela é vista por alguns como a esposa do deus protetor, desse deus maior aqui do panteão de Forbidden Lands, vamos colocar assim. Mas ela é vista dessa forma apenas por um tipo, uma seita, um grupo, vamos colocar assim. A gente acho que vai ficar um pouco mais claro de entender no próximo vídeo. A gente tem essa questão de uma disputa religiosa que é até bem interessante em Forbidden Lands. Mas esses deuses aqui que eu vou falar nesse vídeo, eles não estão diretamente inseridos nisso. Eles são meio que satélites, acessórios nessa história. Não são eles que estão diretamente envolvidos nessa disputa, beleza? Mas vamos lá. O que a gente tem de interessante para falar da Lamento? Lamento é a deusa do ar, que as irmãs do corvo acreditam ser a esposa do deus protetor. Ela carrega o deus pássaro e todos os outros pássaros pelo céu. Lamento também é a deusa do clima, sendo honrada nesse aspecto por elfos, crias élficas e humanos das aldeias. Tá? Então, como eu falei, geralmente ligados aos elementos, né? Assim como a nossa próxima deusa aqui, a Torrente. Torrente, ela é basicamente idolatrada com mais propriedade pelos elfos, tá? E a Torrente é a deusa da água, é idolatrada por elfos, crias élficas e aldeões. Durante a cerimônia conhecida como Deleite da Torrente, ela é invocada em um poço ou em um balde. Já imaginou uma deusa saindo do balde? Enfim, que transborda com água quando a invocação é concluída. A água é então deixada para fluir livremente e acredita-se que possa limpar casas ou aldeias de doenças e pragas. As pessoas se lavam com a água e a coletam em recipientes, onde ela mantém seus poderes purificadores e curadores por algumas semanas. Ou seja, seria mais ou menos aquela história assim da água benta, né, da água consagrada, de algum tipo de, entre aspas, poção mágica, né, poção de cura, não sei, né? Não sei se vai ter estatísticas para isso em termos de jogo mais lá para frente, né, explicando isso. Mas de qualquer modo, é um gancho de aventura bacana, né? De repente você acreditar que aquela água ali naquele ritual tem propriedades mágicas, né? O Forbidden Lands, de uma maneira geral, ele sempre tenta associar as mecânicas com a narrativa, com a lore do jogo. Não sei se isso aqui é só uma firula ou se vai ter algum desdobramento mais lá pra frente. Qualquer coisa eu comento isso em outro vídeo. Vamos seguir adiante aqui. O próximo deus é o Vagante Noturno. O Vagante Noturno é considerado o mais antigo dos deuses, a indomável força natural que destrói a harmonia e o que é ordinário. Tipo um deus do caos, vamos colocar assim, né, da renovação. As pessoas comuns não o cultuam, mas podem procurar agradá-lo para evitar azar e desastre, às vezes através de sacrifícios de sangue. O Vagante Noturno é o protetor da noite, dos mistérios e da magia selvagem. Ele vê através de qualquer véu. A lua é seu olho e os fios de fumaça são seus espiões, assim como também são vagos e etéreos fragmentos de neblina que se erguem do chão quando o clima está frio e úmido. Ou seja, ele é aquele deus que não que você vai pedir os favores dele, né? Mas que você agrada para ele não te prejudicar de alguma forma. Eu acho essa dinâmica dos deuses de Forbidden Lands bem interessante até agora.
eu acho que isso deve ficar bem mais legal numa mesa com os personagens ou os NPCs interpretando a partir desses comandos, né? Eu tô lendo aqui para vocês porque vocês percebem que eles não explicam muita coisa sobre os deuses aqui, mas eu acho que isso é proposital. Eles dão as informações essenciais justamente para a gente ir criando em cima e transformando isso numa coisa presente no dia a dia dos personagens, de jogador e dos NPCs também. Eu acho que é isso que dá vida, né, pro cenário. Mas para a gente fechar aqui, vamos falar do último deus de hoje, que é o Chifre. O Chifre, ele é um deus, na verdade, que ele não é originário de Forbidden Lands. Ele veio de uma outra região chamada Aslênia, que quando a gente chegar para comentar a história, vocês vão entender, mas é uma outra região, um outro país, vamos colocar assim, de maioria humana. Então, quando esses humanos de Aslênia vieram para Forbidden Lands, eles trouxeram a devoção ao Chifre junto com eles. Então, vamos lá. O que tem de interessante aqui? Os Aslênios que chegaram a Corvandor, para quem não lembra, são as Forbidden Lands, tá? Idolatram Chifre, o deus de fogo de sua terra natal, manifestado pelo vulcão de mesmo nome em Aslênia. O vulcão Chifre pode espalhar sua fúria assassina com fogo, mas a sua chuva de cinzas é tão fértil que desperta eras de ouro e de grandes colheitas quando a sua tormenta se dissipa. Os ginetes de Aslênia acreditam que os antigos cavalos de suas planícies ancestrais saíram do vulcão com as crinas em chama e que a montanha fará a terra florir novamente após a devastação da chuva de demônios. Ou seja, é aquele deus que ele ao mesmo tempo pode ser uma ameaça, mas depois, depois da tempestade vem a bonança, né? Então ele vai expelir, sei lá, fogo e cinzas do vulcão, mas depois isso vai ajudar a fertilizar a terra e etc e tal. E eu achei interessante essa associação que eles fazem dos ginetes, né, e dos cavalos, porque assim, eu comentei nos vídeos passados de Forbidden Lands sobre os ginetes, são uma das classes de Forbidden Lands. Na época eu disse que eles eram cavaleiros, mas depois eu fui pesquisar um pouquinho melhor, é mais do que isso, né? Eles não são apenas cavaleiros, eles têm uma ligação muito mais profunda com os animais, com os cavalos. Então o ginete é aquele que cria, que adestra, que doma e que monta os cavalos, né? Então ele não é simplesmente um cavaleiro, ele está inserido em todo esse contexto aí de criação e de doma dos cavalos, vamos colocar assim. Então, eles associarem isso, o principal deus deles, com uma coisa que também é muito cara, né? Muito amada para eles, que são os cavalos, eu acho que é uma associação interessante. Então, é isso. Esses deuses de Forbidden Lands, esses primeiros, eles são geralmente associados com fenômenos na natureza ou com os elementos, né? E tem cada um as suas particularidades que eu acho que vão compondo um cenário interessante para a gente jogar e para a gente, como eu falei antes, colocar em prática no dia a dia, né, dos habitantes das Forbidden Lands. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado por não me deixar falando sozinho. Deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário, a sua sugestão. Se vocês querem mais vídeos de Forbidden Lands mais rápido, vão deixando as mensagens aí que a gente vai tentando agilizar aqui a produção, beleza? A gente se vê numa próxima resenha.